Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Hoje, uma tarde de sábado, para a gente falar sobre a Páscoa. Olha que tema, e a Páscoa está chegando. Então, eu estou aqui para a gente se preparar para a Páscoa. Meu objetivo aqui é a gente trocar informações para a gente poder oferecer uma Páscoa plena de sentido, plena de essência, que ela tenha profundidade e também leveza para as nossas crianças. Eu tive boas memórias da Páscoa, carrego todas elas no meu coração e eu quero que outras crianças também carreguem essas memórias. E as memórias afetivas não ficam só no coração das crianças, não. Ficam no nosso coração de educadores também. Assim como eu tive as minhas memórias afetivas na infância, de vivências proporcionadas pela minha família, eu tenho memórias como mãe também, com minha filha, como professora, e é isso que eu quero trabalhar um pouquinho aqui com vocês, o que a gente não deve fazer de jeito nenhum na Páscoa. E quando a gente entende o que a gente não deve fazer, aí fica mais fácil de saber o que fazer, né? Então, vamos chegando, hoje é sábado, delícia, às vezes a gente está em casa, né, procurando algo com sentido para fazer. Então aproveita e já chama os amigos, as amigas, os familiares, para que você consiga construir uma Páscoa com sentido para suas crianças. Seja sua criança, seu filho, seu sobrinho, seu neto, ou também seus alunos numa escola, tá? Então aperta aí o aviãozinho e já convida pessoas que possam se beneficiar com uma consciência mais ampliada do que a gente pode fazer, né, com as crianças na Páscoa, entendendo aquilo que a gente não deve fazer. E o título dessa live hoje, 7 ações que você não deve fazer com a sua criança na Páscoa. Eu tenho certeza que quando você ouvir esses 7 itens que eu selecionei, você já vai ter uma noção muito mais ampliada do que fazer, tá? Então, vamos lá. Boa tarde para quem já chegou. Para quem ainda vai chegar, depois eu vou dando um oizinho até a gente sentir que o fluxo já está acontecendo. Então, tô vendo Ana Lúcia, Magia, Luli, Miriam, Vete, sejam todos e todas bem-vindos, tá? Muito bem. A gente tá aqui numa época do ano, né? Esse ano eu quero me dedicar muito a falar sobre a roda do ano, né? Esse calendário que a gente tem que gira ano a ano e a gente vai revivendo as estações, as festividades, mas é sempre um reviver renovado. E essa roda do ano então vai girando e a gente fala, nossa, estamos no final do verão, que é o que está acontecendo agora. A gente aqui no hemisfério sul está na partezinha final do verão, lembrando que cada estação tem 3 meses, né, para a gente vivenciar ali mais ou menos, e mais ou menos assim, né, porque vai mudar um diazinho, outro de início, a gente tem esses 3 meses de uma estação e a gente está então nesse terço final do verão, né, já no mês de março e exatamente no dia 20 de março, a gente vai ter a entrada oficial do outono. Mas se o nosso olhar e a nossa percepção já estiverem atentos, a gente já começa a ver diferenças. Diferenças em relação ao início e ao meio do verão. Aquele sol, aquele calor, talvez já tenham mudado um pouquinho onde você mora. Como é que estão as plantas? Como é que estão os animais, os comportamentos dos animais? Que frutas da época você está vendo? Né? Então, comecem a observar essa transição. Fases de transição às vezes são difíceis, mas às vezes elas conseguem despertar o nosso olhar. Então, antes de falar de Páscoa, eu estou falando um pouquinho de outono, porque aqui no hemisfério sul a gente vivencia a Páscoa no outono. Olha só, e isso traz um caráter todo especial para a Páscoa. É diferente de uma Páscoa do hemisfério norte vivenciada na primavera. No momento mais expansivo, o que está acontecendo? O que vai acontecer? E a gente já deve estar sentindo. Aquela expansão máxima do verão, não dá para vocês verem meu gesto. Tô lá expandida, tô lá aberta, né? Tô lá no social, tô lá para fora. Essa expansão máxima do que eu estava no verão,
Agora começa a fazer um outro movimento e a gente começa a se recolher. O outono, então, é essa virada da expansão para a contração. Mas ele não é a contração máxima, porque a contração máxima a gente só vai viver no inverno. Então pensem que o equinócio de outono, assim como o equinócio de primavera, são momentos da roda do ano em que a gente está no entre, ou começando a expandir, ou começando a contrair. E agora a gente vai começar esse movimento de contração no outono, e a Wanda e outros que estiverem lá, eu já vi que ela entrou no hemisfério norte, vão começar o movimento de expansão do inverno para a primavera, né? Então dia 20, vai entrar oficialmente o outono. E a gente vai então perceber melhor esse movimento de contração. E a Páscoa acontece para a gente aqui nesse movimento mais contraído, né? Embora a gente tenha regiões do Brasil aqui em que a gente vivencia calor, né? Não é um outono frio, mas tem muitos lugares em que o calor está bombando e não é isso o que vai mostrar o que fazer com a criança. A estação é o pano de fundo. Mas eu tô aqui, Portugal, saudade também. Olha só. Então hoje eu vim aqui falar das 7 ações que você não deve de jeito nenhum fazer com a sua criança na Páscoa, né? Aqui começou uma música, espero que não esteja chegando tanto aí, mas eu queria dar as boas-vindas para quem chegou, falar, olha, chama um amigo, chama um parente aqui no aviãozinho, convida as pessoas para a gente falar sobre Páscoa. Eu sou Ana Flávia, sou psicóloga de formação tradicional na universidade, sempre trabalhei em ONGs com violência contra a mulher e contra a criança, olá Helena, até que conheci a euritmia e aí fiz mais uma formação de 5 anos nessa arte do movimento que abriu para mim um pouco mais profundamente a percepção da palavra, da ritmicidade, da narração, como os textos podem também ganhar movimento. E a partir desse trabalho, então, que eu já fazia com ONG, na minha clínica com as crianças, fui trabalhar em escola, hoje eu me dedico ao educar com histórias e a cuidar de uma escola também, e a dar cursos para educadores, formação de professores, né? E com isso, eu estou fazendo esse apanhado para quem está aqui pela primeira vez, e se tiver alguém aqui pela primeira vez, por favor, tem gente de Minas Gerais, me fala de onde vocês são e se é a primeira vez que você está aqui ou não. Se for a primeira vez, dá um oizinho para eu já memorizar seu nome e seja bem-vindo e bem-vinda quem estiver aqui pela primeira vez. E quem já está aqui sempre, é muito bom rever vocês. Mas eu fiz esse apanhado para vocês entenderem que tudo que eu falo aqui é voltado para uma infância mais humanizada. Bem-vinda, Fabi! Muito bem-vinda! Um olhar mais delicado e sensível para a infância. A gente precisa, olha, a Meire também de Curitiba, Luli também, que bom. Muito bem-vindas, eu fico feliz quando chegam pessoas que estão buscando ouvir algo diferente, olha, Fortaleza, para que a gente olhe para a infância de outra maneira. Não dá mais para a gente fazer o que a gente vem fazendo desde a minha infância e de outras épocas, mas a gente precisa entender a essência da criança. E não o que um está falando, o que o outro está falando, o que tantas pessoas estão falando em mídias, a gente tem que entrar no nosso coração de educador para acessar o coração da criança. E esse parece ser um caminho difícil, porque a gente não foi treinado para ele. A gente foi treinado a receber muita informação, né? Mas, olha lá, projeto Contando e Encantando. Ótimo, Denise, Floripa. Maravilha. Então eu quero aqui que cada educador possa se sensibilizar para conseguir tocar o coração das crianças. Quando as crianças ocuparem esse lugar que só elas podem ocupar, na infância, na juventude, na vida adulta, a gente vai ter um outro mundo. E eu não tenho dúvida de que esse mundo a gente constrói na infância, semeando essas sementinhas, cuidando delas direitinho, para que a gente veja um futuro diferente, com o olho no olho, com o coração quentinho, com
o ser humano encontrando o outro ser humano plenamente e os outros seres da natureza em equilíbrio, né? A gente precisa cuidar das crianças e, consequentemente, a gente vai cuidar do nosso planeta. Ah, que maravilha! Então, olha só, 7 ações, bora lá. Primeira, o que a gente não deve fazer de jeito nenhum? Vamos lá falar da Páscoa, né? O que a gente precisa prestar atenção? E a primeira ação que alguns educadores ainda fazem, mas que para mim não vão ajudar, uma ação que não vai ajudar é não celebrar a Páscoa. Ah, eu não sei o que fazer, então eu não vou fazer nada. Ah, eu não tenho tempo, esse ano tá muito corrido para mim, meu trabalho tá puxado. Ah, nossa, minha vida tá uma bagunça, alguém morreu, perdi emprego, tô com dívida, não importa o problema que você tenha na sua vida. O que eu quero trazer aqui, ele importa sim para você. Claro, você vai cuidar dele. Mas o que a gente pode fazer para a criança dentro da minha realidade de hoje? Por que eu digo isso? Porque deixar para o ano que vem não é uma possibilidade para a criança. Porque a criança vive no agora. E ela precisa viver o agora e a Páscoa de agora, né? Então, assim, não celebrar a Páscoa para mim é um erro, entre aspas, né? É uma ação que a gente não deve fazer, porque a criança vive o presente, ela vive o agora e ela tem poucos anos de vida. Então, cada ano importa e importa muito. E é agora, na infância, que ela constrói as memórias afetivas, que ela pode ter vivências imaginativas que vão encher o mundo interior delas. Então, não fazer nada para mim não é uma alternativa. A gente pode fazer um pouquinho. A gente pode fazer aquilo que a gente dá conta, que é verdadeiro, que é essencial. Então, se a criança vai passar pela Páscoa agora, porque a roda do ano está girando, por que não fazer algo singelo? A gente não precisa comprar o ovo de Páscoa mais caro, decorar a casa inteira, contar 50 histórias diferentes. Nada, não é quantidade, não é luxo, não é dinheiro, é o essencial, tá? Então, cada memória afetiva que você puder criar hoje para sua criança, isso é ouro. Isso é o melhor que a gente pode fazer. Dentro do meu momento de vida, eu consegui avaliar aquilo que eu dou conta e fazer do coração. Então, a pergunta que eu sugiro para vocês, né, para começar esse movimento de Páscoa, para continuar, para quem já está, é o seguinte: o que eu posso fazer na Páscoa de hoje para minha criança ou para as minhas crianças, dentro desse momento da minha vida, nesse ano, nesse momento biográfico que eu estou vivendo, dentro da minha realidade financeira, emocional, não importa. O que eu posso fazer hoje? Quando a gente vê o que a gente dá conta, nossa, abre a cortina e a gente consegue enxergar aquilo que é possível e que vai ser vivenciado com verdade pelas crianças, tá? Então, a minha dica primeira é essa: não celebrar não é uma alternativa. E aí vem, como é que eu vou celebrar? Olhando com verdade para o meu momento de vida, né? E fazendo o meu melhor, né? Ah, eu estou com problemas, estou com dificuldades, mas será que não dá para a gente fazer um pão de Páscoa no domingo? Tá bom. Não dá para a gente acender uma velinha da Páscoa? Não dá para a gente, sei lá, fazer uma manualidade? Não dá para eu contar uma história? Né? Então, vê aí a partir da sua realidade o que você pode fazer. Então, primeira ação que você não deve fazer, não celebrar. Meu convite aqui é para você celebrar da maneira que for possível para você hoje. E o ano que vem, você pode manter algo que você fez esse ano, ou trazer algo diferente se você estiver em outro momento de vida. Eu gosto sempre de manter coisas em todas as Páscoas e variar outras, para criar as tradições que eu quero criar. Mas eu vou falar disso depois. Segunda coisa que você não pode fazer é pegar lá um negócio num blog, num livro, que alguém falou e replicar
sem viver aquilo dentro de você. Então, não viver a Páscoa dentro de você é outro erro muito comum. Ana, o que você quer dizer com isso? Vamos lá, deixa eu explicar. Eu sempre pergunto nos meus cursos assim, onde é que começa o Natal? Onde é que começa a Páscoa? Ou quando começa a Páscoa? Quando o educador desperta. E a Páscoa vai começar dentro do educador. E eu já falei lá no item número 1, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Quando eu já avaliei isso, eu venho e falo assim, beleza, tá bom. O que é Páscoa para mim? Poxa, eu não preciso ser católico praticante para vivenciar uma bela Páscoa com a minha criança. Eu não sou. Mas eu preciso me perguntar que sentido essa festividade tem para mim. Talvez, eu já falei aqui no início dessa live, talvez eu vá buscar esse alimento interior dentro de mim, educador, lá na minha infância. Quando meu pai falava, o coelho esteve aqui. Quando minha mãe fazia as pegadas espero que não tenha criança ouvindo, as pegadas, né? Quando a gente encontrava e falava que tinha visto o coelho, o rabo dele, quando a gente ouvia histórias e cantava as músicas. Então, talvez eu busque na minha infância, nas minhas memórias, mas tem gente talvez que não tenha essas memórias tão vivas dentro de si. Talvez ela vai buscar num texto, outros vão buscar numa vivência religiosa, sim, né? Eu acabei de voltar agora da Guatemala e fiquei uns 20 e poucos dias lá por diversas regiões. E a Guatemala, a Unesco, em 2022, recentemente, a Unesco declarou que a Semana Santa é patrimônio imaterial da Guatemala. Tamanha a importância da Semana Santa no país. E eu cheguei lá na quarta-feira de cinzas, né? Assim, meio aérea ainda. E na quarta-feira de cinzas eu comecei a ver que as casas tinham panos da cor roxo. E eu falei, meu Deus, uma paulistana, meio desconectada disso, eu não estava com noção. Mas eu comecei a ver que aquilo se repetia nas portas das casas, de estabelecimentos comerciais. Uns punham não só um pano, mas um enfeite, flores secas, brancas e roxas. E aí a gente resolveu perguntar, né? E fomos parar numa loja. Minha voz tá diferente porque eu tô com alergia. Rose, eu tô com um pouco de alergia hoje, então eu tô meio sem fluxo respiratório. Aí anasala um pouco. E então eu vi esses panos roxos e a gente ia ficar 3 dias lá em Antígua e alguém falou, olha, vai ter uma das principais procissões, né, para os católicos aqui, que é a primeira sexta-feira, né, da quaresma, é a procissão de São Felipe. E a gente resolveu ficar. E aí eu pude acompanhar todas as tradições do coroço, que eu vou falar isso também em outros momentos, da alfombra, né, esses tapetes de flores, como é que essas tradições se repetem. E aí tudo isso suscitou em mim, poxa, de novo essa pergunta sobre as tradições, que sentido as festividades têm? Então, para algumas pessoas, oi Silvana, a Páscoa pode ter esse caráter religioso, mas não precisa ser assim. A gente tem outras tradições e quando eu entendo o grande símbolo e a grande mensagem dessa festividade, a gente consegue temperar e criar as nossas tradições que façam sentido para a gente. Não adianta eu querer fazer alfombra agora. Isso não faz sentido para mim, para minha vivência. Mas aquilo que eu vivenciei, isso. O roxo é a cor dessa época. Mas eu não tinha essa dimensão de ver na porta das casas, de ver nos bonecos. Oi, Grazi! Como eu vi lá em várias regiões do país. Né? Eu não tinha, mas depois eu entendi mais. Fez tudo mais sentido para mim, viu? Enfim, então o item 1, tô repetindo para quem está chegando, não celebrar não é uma opção. A gente vai buscar o como que é possível fazer esse ano. Não viver a Páscoa dentro de você
É outro erro fatal. Então começa a se perguntar, que sentido essa festividade tem para mim? Eu estou aqui no outono, eu estou no hemisfério norte na primavera, que pano de fundo eu tenho? Nossa, a Páscoa é uma festa que fala de morte e ressurreição? Poxa, interessante, como é que eu posso trazer isso? Como é que eu vivencio morte e ressurreição? Onde é que morte e ressurreição estão na natureza, a todo momento, se revelando para a gente? A gente pode carregar as quaresmeiras em flor agora, a Rose está falando. O que a gente vê fora? O que ecoa em mim? O que eu trago da minha infância ou da minha trajetória de vida, né? Então, que tradições eu gostaria de perpetuar, que eu recebi, que eu conheci, e que tradições eu não quero perpetuar de jeito nenhum, né? Então, a gente pode começar a viver a Páscoa dentro da gente. Nossa, eu não entendo nada de Páscoa, o que eu posso ler, né? Então, são movimentos que começam dentro do educador, para depois a gente ver o que vai fazer diante da criança. Adoro a Grazi faz as melhores listas das lives. Obrigada, Grazi. Né? Então, assim, o item 1 e 2 eu vou falar 7. Então, vamos para o 3. Para a gente ver o 3, a gente continua lá. O educador leu, pesquisou, meditou, refletiu, conversou com as tias do passado, as vizinhas. Eu adoro fazer essas coisas, conversar com as pessoas. O que você fazia na sua Páscoa na infância? Aquela senhorinha velhinha, né? E que teve um outro contexto de vida diferente do meu. É tão gostoso a gente conversar e trocar, né? Essa semana na reunião pedagógica eu perguntei para as professoras, e vocês vivenciaram o que na Páscoa? Aí uma delas falava, nossa, minha avó, a gente não podia fazer nada com as mãos na sexta-feira, não podia matar galinha não sei que dia, não podia comer não sei o que no outro dia. Falei, nossa, quantas vivências bonitas, né? Não importa se você faz hoje igualzinho, mas aquilo marcou, né? Ela falou, as procissões passavam em frente à minha casa, a gente não ia, mas a gente via e ouvia, né? Então, eu deixo essa pergunta para você também, né? Que sentido a Páscoa tem para você hoje, nesse teu momento biográfico? E aí o item 3 é assim, tudo bem, esse sentido é para mim, eu que sou adulto, que tenho uma consciência, que reflito, que pondero. Mas aí eu preciso fazer uma peneira no que eu vou trazer para as crianças. Então, o erro número 3, uma ação que você não deveria fazer com a sua criança, é não trazer essa linguagem da Páscoa para o universo infantil e continuar trazendo explicação de adulto, a vivência enrijecida, uma vivência, uma tradição sem vida, né? Então a nossa busca tem que ser achar uma linguagem agora mais adequada para a criança. Muito bem. Já entendi que é morte e ressurreição, mas eu não preciso ficar falando da morte do avô, da morte do vizinho, não é isso. Como é que a criança funciona, especialmente a criança de primeiro setênio? Ela funciona através de imagens. A gente fala através de imagens, de histórias, e a criança capta, porque ela é imaginativa, né? Então, tá bom. Se eu trouxer a imagem para ela de uma lagartinha, vou pegar algo bem básico aqui, que fez o seu casulo, dormiu lá dentro e depois se transformou em borboleta, eu estou trazendo para ela uma imagem de morte e ressurreição, mas sem usar essas palavras que podem ser tão sem sentido para ela. Mas o animalzinho, o elemento da natureza, ele faz mais sentido para a criança. E ela consegue se aproximar tanto da lagarta quanto da imagem da borboleta, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui muito simples de imagem, mas para a gente ver como é que essa linguagem que eu trago para a criança, que é mais adequada para o momento de vida dela. Isso a gente pode fazer com todas as festividades. Eu também amo essa imagem de metamorfose. Graças, assim, eu não me canso dela. Eu nem fico tentando buscar muitas outras coisas, porque é tão perfeita, né? Tão perfeita essa alma que se liberta, né? E aí, nesse sentido,
Tem muita gente que começa, vamos fazer a coroa de orelha de coelho para a criança na Páscoa. Precisa de coroa de orelha? Talvez sim, talvez não. O que mais que a gente pode fazer? Essa é a pergunta, né? Eu não tenho aqui um desenho de coelho, mas eu peguei o que eu tinha para mostrar. Vamos ver se eu consigo. Vou pegar esse. Eu sempre mostro para vocês esses cadernos de pintar que eu ganho das minhas amigas quando elas vão jogar fora e não querem que as avós, as tias, as vizinhas dão esses cadernos de pintura para as filhas e filhos. E como elas não gostam de usar, elas dão para mim para usar e dar exemplo do que não fazer, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um polvo. É que eu não tinha coelho, né? Eu não tinha uma imagem de coelho. Mas, em geral, as pessoas vão lá, pegam uma imagem de coelho e dá para a criança pintar aquele coelho, que é uma caricatura. Assim como esse polvo aqui é uma caricatura, com esse olho, com essa boca, com esse cabelinho, né? Então, isso aqui não é um polvo de verdade. E todos esses objetos decorativos, todos não, mas muitos objetos decorativos que a gente acha nas lojas de Páscoa, nos caderninhos de pintura, eles trazem, por exemplo, um coelho que é uma caricatura com formas desproporcionais. E a gente acredita que esse tipo de imagem é o mais adequado para a criança. Mas a criança pequena, ela precisaria entrar em contato com a imagem mais próxima de um coelho verdadeiro, com as proporções reais, com aquilo que está na natureza, né? Então, eu estou aqui trazendo a importância da gente adequar para uma linguagem infantil, mas a linguagem infantil a qual eu me refiro não é essa da caricatura, tá? Não é essa que a gente aprendeu aí que criança gosta. A criança gosta de doce e de bichinho com cabeça gigante. Isso aí foi algo que a gente aprendeu e consumiu. Mas se eu trago algo mais singelo, algo só indicado, com proporções mais próximas do verdadeiro, isso é muito melhor para a criança que está aprendendo a conhecer o mundo. Ela é muito pequenininha e os 7 primeiros anos de vida a gente precisa se lembrar que a criança está conhecendo o mundo. Nós somos adultos e já vivemos várias coisas. As crianças estão vivendo ainda e conhecendo, aprendendo a discernir, tá? Então, item número 3, vou recapitular. 1. Primeiro, não celebrar. Não celebrar a Páscoa não é uma opção. Já falei aqui no início. É importante, a criança está vivendo o agora. A criança está vivendo o momento. Passou essa Páscoa, passou, não dá para voltar atrás. Então a pergunta do educador é: o que eu posso fazer na Páscoa de hoje, dentro da minha realidade, dentro do meu momento de vida, para eu oferecer algo verdadeiro, singelo, profundo para minha criança e respeitando meu momento biográfico, seja ele qual for. Item 2, que é um erro: o educador não viver a Páscoa dentro dele. Não começar a pesquisar, a olhar para dentro, para suas memórias, buscar leituras, se perguntar que sentido essa festividade tem para mim. A gente tem que se perguntar. Não olhar para dentro, não olhar para si, não ver o que faz sentido, já vai fazer com que essa festa fique só na superfície. 3, já falei 3 até agora. E o terceiro foi não trazer a criança para o universo infantil, usando sempre uma linguagem ou do mundo adulto, mais consciente, mais reflexiva. Páscoa é a festa de morte e ressurreição. Aí dei exemplo de como a gente usa imagens e também a gente tomar cuidado com essa estética, para a gente não achar que isso é a melhor linguagem infantil, melhor oferecer para as crianças. Quarto erro, quarta ação que você não deveria fazer com a sua criança nessa Páscoa: não fomentar a imaginação. Não é uma opção para mim. Então sim, vamos falar no positivo, temos que aproveitar a Páscoa para a gente fomentar a capacidade imaginativa da criança. Já falei um pouquinho antes aqui que as crianças
compreendem melhor essa linguagem das imagens. Dei o exemplo da lagarta que se transforma, né, na crisálida e depois em borboleta. Aqui a gente tem uma imagem de metamorfose que está na natureza, que está no dia a dia. Quando eu conto uma história para a criança, por exemplo, que fale de uma lagartinha que comeu folhinha, ficou gordinha, fez o seu casulo, dormiu lá dentro e virou borboleta, nossa, eu já estou trazendo uma imagem de Páscoa e ajudando a minha criança a imaginar, a formar as suas próprias imagens interiores. E o que acontece nos tempos atuais é que as crianças consomem muitas imagens prontas das ilustrações, dos desenhos, dos filmes, dos livros, do celular, das telas, e elas têm feito menos esforço para imaginar. E é essa capacidade imaginativa de hoje, da criança, né, dessa fase ali do primeiro setênio, que vai fazer com que depois ela possa desenvolver uma consciência mais desperta na vida adulta. E para o professor que não é cristão, no meu caso, eu falei aqui que eu não vou à igreja, que eu não sou católica, né? Mas o que eu posso aproveitar da Páscoa? O que eu posso trazer? Eu posso pegar imagens, por exemplo, pagãs, do coelho, da fertilidade, dessa mãe terra, né, que alimenta os seus filhos, sejam animais ou humanos. Eu posso pegar a imagem da galinha, do pintinho, do galo, ou mesmo da lagarta em borboleta, mas sem trazer a história como Jesus, né, as histórias mais bíblicas. Quem quer trazer as histórias bíblicas, traz. Quem não quer pode buscar símbolos e imagens da Páscoa. Como falar do coelho, que é tão representativo para as crianças. Eu adoro falar de símbolos, né? Eu vou terminar o meu raciocínio para falar os 7 que eu prometi para quem está aqui, depois a gente volta para essas perguntas, tá bom? Senão eu entro nela, vocês sabem que eu gosto de falar, e aí o tempo vai passando, né? Então, fomentar a imaginação, por favor, não ficar só com informação, com conteúdo, com quantidade, mas deixar as crianças imaginarem. Então, quando a gente fala assim, nossa, vamos deixar um cesto bem bonito, porque o coelho vai trazer o ovo, isso já é fomentar a imaginação. Mas será que a gente podia deixar também uma cenourinha para o coelho, que vai passar o dia todo entregando os ovos para as crianças? E se a gente deixar também um potinho de água para agradecer o coelho? E ele vai estar com fome, com sede. Vamos fazer isso, vamos cuidar, né? Esse gesto de cuidado do coelho. E a criança vai imaginando esse coelho entregando os ovos ou fazendo os ovos. Então, com as histórias, com as cantigas, com as atividades que a gente escolhe, com as manualidades, tudo isso vai colocando a criança em contato com essa capacidade imaginativa que ela tem e que precisa ser fomentada todo dia. A Páscoa é só mais uma oportunidade que a gente tem, né? Então, já falei do item 4. Agora, item 5. Qual que é o 5º item que eu selecionei aqui que você não deve fazer com a sua criança? Então, é não proporcionar que ela faça coisas com as mãos para presentear outras pessoas. Porque em geral é assim, eu vou ganhar o ovo do coelho, né? Tá, mas a avó dá, a madrinha dá, a tia dá, a vizinha dá. Na minha infância, eu sempre falo isso, na minha infância era o ovo do coelho, era o coelho que entregava. Mas desde anos, quando minha filha era pequena, acabava a Páscoa com 5 ovos na geladeira, no mínimo, e um monte de chocolate. Porque a criança vai ganhando ovo de todo mundo, né? Dentro desse raciocínio do comércio, do consumo. E então Páscoa vira aquela data como aniversário, eu vou ganhar, e Natal, eu vou ganhar alguma coisa. É pra mim. É pra mim. Oi, Chalézinho Casa Amarela, tudo bem?
E a gente pode aproveitar as festividades do ano, da roda do ano, para a gente se voltar para a comunidade, né? Falei aqui que eu vi as profissões, todo mundo trabalhando junto, todo mundo fazendo as tradições em conjunto, mas isso a gente já perdeu no geral e nem todo mundo quer fazer. Então, o que eu posso fazer para despertar o olhar para o outro? E não só querer ficar ganhando e é para mim. Tudo bem, ganhei um ovo, esse ovo não é muito grande? A gente não pode então dividir entre todos da casa? Porque só uma pessoa vai comer e ainda chocolate e açúcar. É mais fácil todo mundo dividir porque já acaba logo, né? Eu penso assim, né? Quando é ainda mais açúcar. E será que eu posso fazer um cartãozinho, um desenho para dar para os meus colegas de classe, para minha professora, para o porteiro da escola, para a secretária, para a faxineira, para a pessoa que nos ajuda em casa? O que eu posso fazer para presentear as pessoas? Não precisa depender de dinheiro e de consumo exterior, mas eu posso fazer coelhinhos, eu posso plantar uma sementinha e dar... Ai, a Áurea, tudo bem, Áurea? Fazer um vasinho já a partir de agora, para na Páscoa a gente ter algum brotinho, alguma coisa. O que a gente pode fazer para presentear as pessoas queridas que não envolvam consumo, mas que envolva trabalhar com as próprias mãos? Aí a criança aprende a dar valor para o que ela faz, e quando ela ganhar de alguém algo que alguém fez, ela vai dar valor também. Porque o trabalho com as mãos é o que mais vale nesse mundo, não é o que o dinheiro compra. Isso a gente tem que ensinar desde pequenininho, né? Então a Páscoa é mais uma oportunidade para a gente proporcionar o fazer e despertar o olhar para o outro. Seja esse outro aquele da minha família, da minha escola, da minha vizinhança, seja aquele outro alguém que eu nem sei que vai receber meu presente, que eu nem conheço, de tão altruísta que é. Então veja o que vocês conseguem criar esse ano, que aí volta lá para o item 1 que eu falei, né? O que eu dou conta agora? Não precisamos salvar o mundo agora. A gente precisa fazer uma boa Páscoa. Eu ia presentear a sua filha. Então, né? Projeto Contando e Encantando. É nossa responsabilidade como educadores lidar com isso, ensinar o que tem valor verdadeiro. Senão o comprado vai sempre ganhar no mundo capitalista. O mais caro, né? Também. Então, assim, eu me lembro que quando minha filha estava no primeiro aninho, a professora de classe fez um amigo secreto no final do ano. Mas a regra era, cada um vai fazer algo com as suas mãos, né? Ela guarda até hoje o que ela ganhou. Ela tem 22 anos. Ela tinha 7 naquela época, né? Ela ganhou um presépiozinho feito com papelão, um durepox lá, as madeirinhas para fazer o estábulozinho lá, né? Até hoje ela guarda. No 5º ano, outra professora, fez um amigo secreto, também só com as próprias mãos. Então, assim, isso é ensinado, assim como é ensinado também só o consumo. E não estou falando que a mãe e o pai só que ensinam, o mundo ensina. A criança ganha lá no aniversário um monte de presente. A gente tem que ensinar a dar valor para todos, não só aquele que é maior e mais caro e que provavelmente, né, tem um status. É a gente que ensina, né? Então, que bom que essa mãe faz ainda os ovos de Páscoa. Aí que eu seguiria mais firme ainda, só fazendo. Não vai comprar. Mas tem que ter um trabalho por trás disso, né? Porque hoje o consumo infantil, as crianças são muito bombardeadas com propagandas e um marketing muito direcionado para o consumo infantil.
E isso acontece com os ovos de Páscoa. Então a gente já pode começar a se perguntar agora, o que eu quero ensinar para minha criança simplesmente com o ovo de Páscoa que ela vai ganhar? É o do supermercado? É o grande? É o caro? Você pode até comprar depois, mas o coelho tem que entregar algo muito singelo, muito verdadeiro, muito bonito, né? Talvez a criança ganhe da vovó. Ah, você quer o do supermercado? Fala com a tua avó, né? É isso, Fono Mite Simões, acho que é assim. A Páscoa é uma oportunidade, assim como outras festividades que a gente tem, de ensinar valores, independente se eu sou cristão ou não. Eu sou um ser humano nesse mundo, e que mundo que eu quero ver? Hoje e sempre. Eu construo dia a dia com a criança. O mundo que eu quero ver, ele tem que ser construído dia a dia. Com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala. A gente não é perfeito, não estou falando isso. Mas a gente tem que buscar o melhor. Eu erro, mas eu estou em busca do melhor, né? Como educadora, eu sou humano. E, enfim, a Páscoa é também mais uma oportunidade muito bonita. Eu tenho uma lembrança de minha infância de confeccionar cartões para a família. Eu amava fazer isso. Até hoje faço cartões. Eu também adoro fazer cartões. Adoro chegar no aniversário de alguém, escrever algo que eu pensei. Adoro no Natal. No Natal a gente punha no correio antigamente os cartões, né? Boa tarde, Luciana. Então, a criança pode fazer desenhos, né? Tanta coisa que a gente pode fazer. A gente tem que ter muita firmeza como mãe, como professora, como educadora, para garantir essas experiências vivas, positivas. Isso. E se a gente for esperar a sociedade mudar, né, Grazi? A gente não vai ver essa transformação geral de todo mundo de uma vez só. A gente vai construindo a mudança, né? E começa comigo, com você, com cada um que está aqui. Somos agora 52 pessoas aqui. Vocês podem fazer diferença e falar para mais outras. Apertar um aviãozinho aqui e chamar alguém. Tem gente que fala assim, mas a vovó não entende. A vovó compra um monte de ovo de Páscoa. Conversa com a vovó. Mostra os valores que você quer transmitir para o seu filho. Mesmo que ela não entenda agora, ano após ano essa vovó também vai entender, né? Chama a vovó para vir aqui, eu falo com ela também, para você não ter que falar, né? Como professora de primeiro, sempre trabalho com os meus alunos o verdadeiro sentido da Páscoa, e isso de forma dinâmica, dessa forma imaginativa que eu falei, que respeite a fase do desenvolvimento da criança, né? Ai, meu Deus, item 6, vamos lá que só faltam mais 2. Então, falei de não celebrar não é uma alternativa, não viver a Páscoa em você não é uma alternativa, não trazer, né, a criança para esse universo infantil junto com a Páscoa, não fomentar a imaginação é um erro, não proporcionar esse fazer com as próprias mãos e olhar para o outro, olhar para fora, né? E um outro erro, uma outra ação que você não deve fazer na Páscoa desse ano e nas próximas, é não criar as suas tradições e memórias afetivas na sua criança ou nas suas crianças. Muito bem. Como é que é isso, não criar tradições? Mas eu não quero fazer o que a minha avó fazia, eu não estou falando disso. Eu já falei lá no item 2, comece a se perguntar que sentido a Páscoa tem para você. Busque o que é verdadeiro para você, né? E quando você começar a se perguntar que tradições eu quero perpetuar e que tradições eu quero criar, aí eu começo a entender, poxa, eu não preciso carregar uma tradição lá do passado que não faz mais sentido para mim, que não ecoa mais em mim. A gente está num tempo da humanidade
em que a gente precisa ressignificar as tradições. Elas precisam ter sentido para mim. Mas o sentido, ele não está só aqui. O sentido está aqui, né? Eu não preciso explicar tudo com a cabeça. Eu preciso sim refletir com a cabeça, mas eu preciso trazer para o coração. Nossa, eu gosto de esvaziar o ovo de galinha, eu gosto de deixar lá no vinagre, eu gosto de pintar esse ovo depois com as minhas crianças. Essa é uma tradição que para mim é tão bonita que eu quero cultivar todos os anos da vida da minha criança, ou quero fazer sempre com os meus alunos. Isso faz sentido para você. Quando é verdadeiro para o educador, a criança sente de outra maneira. Quando o educador faz só para cumprir um planejamento, ou porque disseram que é bom, e não está dentro dele, ele está obrigado ali, a criança já sente e internaliza de outro jeito. Tem coisas que a gente faz ainda que a gente não sabe explicar, mas a gente gosta. Ok? Não estou falando que a gente tem que explicar tudo. Estou falando que tem que viver dentro de nós. E viver dentro de nós é viver no coração, tá? Então, veja aí o que dá pé para você fazer e o que faz sentido para você criar essas pequenas tradições, né, que a sua criança vai carregar como as melhores memórias de vida. E depois ela vai ser um adulto que vai poder oferecer Páscoas memoráveis para outras crianças. E assim a gente vai fazendo essa roda geracional girar com sentido, né? Então, eu fui uma criança que viveu Páscoas e Natais maravilhosos. Pude fazer isso para minha filha, para os meus alunos. E hoje falo sobre isso para que mais pessoas possam proporcionar também essas vivências com sentido, verdadeiras, dentro da realidade, sem se esgarçar, né? Sem ficar se culpando, porque não fez, porque fez isso, porque fez aquilo. Então lá, item 6, qual que é a dica que eu dou? Busque dentro de você aquilo que você quer perpetuar todos os anos, para que vire uma tradição da sua família, do seu núcleo familiar ou da sua atuação como professor. E reflita que memórias afetivas eu gostaria que a minha criança carregasse, né? E lembra de uma coisa, vou repetir isso que eu já falei, é o mais singelo que importa, é o mais essencial que fica. Se vocês buscarem na infância de vocês, vocês nem vão lembrar do tamanho do ovo, da marca do ovo de Páscoa, mas vocês vão se lembrar de coisas muito singelas. A não ser que você tenha tido um trauma, né? Não estou falando disso, mas em geral as nossas lembranças tocaram o nosso coração. Essa memória afetiva é do âmbito do sentir, né? Então se pergunta, que tradições e memórias eu quero oferecer para aquecer o coração da minha criança, tá? Penso que a gente possa mesclar tecnologia e valores, por que não mandar um recadinho feito pela criança no computador, mas trazendo boas ações em relação ao outro. Descubra o que você pode fazer dentro da sua realidade para fomentar esse olhar para o outro, esse gesto, o fazer, né? Cada um com a sua realidade. Se a gente conseguir usar as mãos por uma manualidade, com linha, com fio, com modelagem, com terra, com planta, com tudo que é mais vivo, é melhor do que o computador. Mas se o computador for também uma opção, ok, tá? Porque a gente vai desenvolvendo outras habilidades manuais que as crianças estão deixando de ter, sabe? Que a gente tem que ir fomentando, e essas festividades nos ajudam a resgatar essas manualidades. Muito bem, o item 6 era: não é possível não criar tradições e memórias afetivas. E o 7º item? Eu não podia deixar na minha listinha de 7 de falar das histórias, né?
Então, não contar histórias nessa Páscoa não é uma alternativa possível dentro do meu ponto de vista. E já falei aqui o porquê, né? Porque as histórias podem fazer parte das celebrações, as histórias, elas dialogam com essa linguagem infantil, as histórias fomentam a imaginação, as histórias podem criar tradições, pode ser aquela história que a gente vai repetir todo ano, né? Aquelas imagens que vão ficar. Contar histórias resgata e fortalece essa transmissão oral, né? Do conhecimento, das narrativas do mundo. Contar histórias possibilita um olho no olho, esse contato tão humanizador. Fortalece o vínculo entre quem conta e quem escuta. Por que não no domingo de Ramos, no domingo que antecede o domingo de Páscoa, a gente contar uma história com todo mundo ali reunido, sejam os primos, ou na classe antes do domingo de Ramos. E lá depois no domingo de Páscoa a gente voltar com uma outra história ou com a mesma história, né? Mas aí já recriando uma outra atmosfera. Então as histórias podem fazer parte de todo esse advento de Páscoa, da Semana Santa ou só do domingo de Páscoa, cada um vai ver o que dá conta, né? Isso, as histórias, a gente tem que, do meu ponto de vista, a gente acabou reduzindo as celebrações e as tradições para o comer, para a gente se reunir, né? E poucas famílias e poucas escolas ainda se preocupam com a música, com contar histórias, com fazer algo junto, em conjunto, em grupo. E tudo isso pode ser muito singelo, né? Então, no sábado de Aleluia, a gente pode fazer um pão que vai ser comido juntos, todos nós em família, um pão que vai ser comido no domingo, né? O pão de Páscoa é uma tradição antiga, né? Enfim. E a gente pode, antes de fazer esse pão, contar uma história. Então, trazer as histórias para as celebrações é algo que nós educadores precisaríamos fazer mais, né? É uma manifestação artística antiquíssima, traz uma sabedoria ancestral, humaniza porque é voz com coração, com escuta, com treino de escuta, de silêncio, de paciência, são tantos benefícios. E a gente usa algo muito singelo, que é a nossa voz, a nossa alma, né? que se expressa quando a gente narra. Então é extremamente humanizador. E se a gente quer humanizar a educação e contribuir com uma infância plena, as histórias precisam fazer parte, né? E aí sim, essas histórias de Páscoa, que a gente conta só na Páscoa, são muito gostosas, porque a gente ouve esse ano, aí a gente fica um tempão ouvindo outras coisas, e na Páscoa seguinte, de novo, o coelho, a borboleta, o ovo, né? Essas coisas, a gente vai trazendo esse grande ritmo do ano para as crianças, né? Eu sempre conto e falo de novo, né? Minha filha, a gente estava na primavera, ela estava cantando aí na música de Páscoa, música de São João. Aí vai chegando Natal, eles estão cantando Primavera, São João. Aquilo tudo vive dentro da criança, né? E eles são muito bonitinhos. A gente precisa trazer esses alimentos. A Rose diz que minha voz está estranha, eu tô ficando cada vez mais rouca porque eu tô com um processo alérgico mesmo. Mas peço desculpas aí que eu tô um pouco, não sei se vocês estão ouvindo bem. Mas então, gente, eu falei das 7 ações, que era o meu título aqui, 7 ações que você não deve fazer com a sua criança na Páscoa. E eu disse que assim que vocês conhecessem essas 7 ações que você não deve fazer, eu já ia descortinar possibilidades do que fazer, tá? É isso. Para a gente ver que o tempo do calendário é só um tempo do relógio do adulto.
O tempo da criança, ela vive numa eternidade, no presente. No presente cabe tudo, né? A música de Natal e tudo mais. Não é que passou o Natal, não vou cantar mais. Imagina, toca meu coração, eu quero cantar, né? Então, assim, repassando, né? O outono vai chegar, comecei lá no início da live, oficialmente, dia 20/3, mas nós, educadores, já podemos colocar nossa anteninha para funcionar, para a gente observar melhor essa transição do verão e do outono, né? E a gente conseguir trazer as transições de forma muito amena para a criança, porque a criança não entende que o outono começa dia 20. Claro que ele não começa dia 20, isso é só uma marcação. O outono já está chegando. E aí a criança percebe isso, não adianta o relógio para ela, nem a data ali no calendário do adulto. Então, como é que a gente vai trazendo para um cantinho de época? Como é que a gente vai trazendo esses elementos com cara de outono e a Wanda e outros? Que bom que o problema é do Instagram e não da alergia, né? É quando a gente trabalha com voz, as pessoas notam, né? Enfim, então a gente já vai, quem está lá no hemisfério norte, né, fazendo a transição do inverno para a primavera também, vai observando o que está acontecendo aí para poder, né, trazer para o seu cantinho, para a sua casa, formas de mostrar que algo mudou e que está mudando. E aí falei então sobre essas 7 ações que você não deve fazer. Não celebrar esse ano porque eu estou ocupada, estou correndo, estou com um problema, não é uma alternativa. A criança vive o presente, a criança tem poucos anos de vida, a criança está criando memórias afetivas para o resto da vida e a gente pode fazer coisas muito singelas só para marcar a Páscoa. Mas se eu tiver com mais disponibilidade, tiver como oferecer mais coisas, ok. Então é importante que a gente olhe para o nosso momento de vida, para o nosso momento biográfico, mas fazer algo, não deixar a Páscoa passar em branco. Item 2. Não dá para não viver a Páscoa dentro de você, educador. A Páscoa começa aí dentro. Como você sente a Páscoa, como você pensa a Páscoa, como você traz sentido para ela e não precisa ser católico praticante. Tá? A Páscoa é uma festividade que surge antes da Igreja Católica. Tá? Ela vem lá de trás. Então a gente pode resgatar esses sentidos, esse simbolismo. Item 3. É um erro não trazer a criança para o universo infantil e trazer a Páscoa. O nosso esforço tem que ser de trazer a Páscoa para a linguagem da criança. E dei exemplos disso aqui. 4. É um erro não fomentar a imaginação. A gente não pode perder as festividades do ano e só trazer informação, só trazer informações e conteúdos secos e quantidade de histórias, de vivências. A gente tem que buscar o imaginativo, proporcionar que a criança movimente seu mundo interior. 5º erro é não proporcionar o fazer com as próprias mãos e o olhar para o outro, para fora, para a comunidade. Que bom o projeto Encantando. Eu gosto muito de relacionar as histórias com a natureza. 6º, não criar tradições e memórias afetivas, né? Então buscar o singelo, buscar o essencial, não é uma questão de luxo, dinheiro. Então cuidar dos valores que a gente transmite. E a 7ª ação que você não deveria fazer é não contar histórias. A gente tem histórias belíssimas. Eu já divulguei várias no YouTube, no site, continuo divulgando sempre mais. Agora eu vou trazer 3 histórias novas com atmosfera de Páscoa que eu coletei lá na minha viagem para Guatemala. Mencionei aqui algumas observações da viagem e fui lá também para coletar histórias da tradição maia, né, que a gente conhece tão pouco aqui no Brasil, e coletei também histórias de Páscoa e queria agradecer para todo mundo que esteve aqui e convidar para quem nunca participou de nada comigo. Sábado que vem eu vou fazer um intensivão de Páscoa. Tem pessoas aqui que já fizeram intensivão de Páscoa comigo, elas podem dizer como são os intensivões. É sempre um encontro condensado, vai acontecer sábado que vem, dia 16, no turno da tarde, tá?
Então eu tento fazer um condensado para a gente olhar para tudo que acontece na Páscoa, tudo que a gente pode fazer. Então a gente vai ver como eu celebro com a criança, o que eu posso fazer para mim, meu universo adulto, para alimentar o meu mundo interior, o que eu posso, quais símbolos e imagens que fundamentam, como é que essa festividade se situa dentro da roda do ano, nos dois hemisférios, o que eu posso fazer, que histórias eu posso contar, que manualidades, que atividades, que cantigas, né? Wanda, que bom, venham sim, para que a gente de fato transforme a nossa atuação com as crianças, né? Dentro do que a gente dá conta de fazer. Algumas histórias estão no YouTube, viu, Beth? Outras histórias estão no site. Eu vou sempre compartilhando aqui no Instagram também, né? A cada ano, a cada momento, uma história toca o nosso coração. É importante que a gente saiba o que é história para adulto, o que é história para criança mais velha, o que é história para criança pequena, né? Então eu convido vocês a estarem no Intensivão de Páscoa no próximo sábado, dia 16 de março. Né? Convidem os familiares, convidem os colegas da escola, de onde vocês trabalham, da clínica, não importa quem, para que a gente consiga transformar essa consciência. Escreve no meu direct no Instagram, tá bom, Ana? E lá, além dessa aula intensiva, eu vou colocar vários materiais com histórias, com PDFs, com cantigas, e vou trazer para essa turma desse ano as histórias que eu coletei na Guatemala, para vocês já conseguirem contá-las. Tem com coelho, tem com lagarta, muito bonitinhas. Estou terminando de traduzir porque eu acabei de chegar, mas já quero disponibilizar para essa turma, tá? E a Ana Brolo, por favor, escreva para o nosso direct que a gente pode ver talvez a turma do ano passado, se você tiver urgência, tá bom? Uma gravação antiga. Mas esse ano eu quero trazer todo esse material e essas tradições que eu coletei lá na Guatemala e que vocês vão ficar encantados também, né, desse país que a Unesco reconheceu a Semana Santa como um patrimônio imaterial da humanidade, tá? A gente vai sempre conhecer um pouquinho dali, um pouquinho daqui, né? E assim a gente vai construindo mais sentido e mais significado profundo para a nossa Páscoa e, consequentemente, para a Páscoa das nossas crianças, tá? Queria convidar vocês também para fazerem parte de uma comunidade de WhatsApp. Esse ano a gente decidiu centralizar a divulgação de mensagens, o meu contato, os vídeos que eu vou mandar para um grupo só, essa comunidade se chama Roda do Ano. O link está na bio. Tanto o link para o Intensivão de Páscoa, como o link para a comunidade é aberta, é gratuita. Lá ao longo da viagem eu fui trazendo um ou outro vídeo de reflexão e acaba sendo um contato mais próximo meu com as pessoas. E vai ser uma comunidade em que eu vou trazer sempre todas as estações e toda a roda do ano, né? Assim a gente vai chegando e vai mantendo contato. Então eu faço esse convite para você entrar na comunidade da Roda do Ano e também para quem não participou do Intensivão de Páscoa do ano passado, para juntar aqui comigo no Intensivão de Páscoa desse ano, que vai acontecer já sábado que vem, tá bom? Então, obrigada para quem esteve aqui. Estou muito feliz de poder falar de Páscoa com vocês, trocar informações e reflexões. E essa semana vai ser uma semana muito intensa de Páscoa aqui no Instagram. Acompanhem e a gente vai se falando. Então, obrigada, espero rever vocês em breve. Beijo grande!